Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, assim, a espinha dorsal de como muita informação é organizada por aí, o modelo relacional de banco de dados. Exato. É a base de muitos sistemas que usamos todo dia, né? Desde o aplicativo do banco até, sei lá, um catálogo de produtos online. Pois é, e para guiar nossa conversa, a gente está usando uns trechos de um material bem focado nesses conceitos, sabe? O objetivo aqui é entender melhor essa terminologia toda, as regras básicas que definem como essas estruturas de dados funcionam. Entender o porquê das coisas serem como são nesse modelo. Isso. Então tá, vamos começar a desempacotar isso. Quando a gente pensa em banco de dados relacional, a imagem que vem é de tabelas, com linhas e colunas, certo? Sim, é a imagem clássica. Mas qual é a lógica formal por trás disso? Bom, para começar essa tabela, no jargão técnico, a gente chama de relação. É como se fosse uma planilha, mas com um conjunto bem definido de regras. Uma planilha bem mais disciplinada, digamos assim. Exato. E cada linha completa dessa tabela, que representa um registro individual, tipo todos os dados de um cliente específico, por exemplo, tem um nome técnico também. É uma tupla. Tupla. Vem de tupla ordenada, né? Mas no dia a dia a gente acaba falando linha ou registro mesmo. Sim, facilita. E cada coluna, que guarda um tipo específico de informação sobre aquele registro, como o nome do cliente, o telefone, o e-mail, a gente chama de atributo. É o nome da coluna, basicamente. Nome, telefone e e-mail são exemplos de atributos. Certo. E aí entra um conceito-chave. O que define que tipo de valor pode ir em cada coluna é o domínio do atributo. Ah, o domínio é fundamental. Ele estabelece o universo de valores possíveis para aquela coluna. Tipo, esse atributo aqui só aceita números inteiros. Aquele ali só aceita texto com até 50 caracteres. Outro só datas válidas. E tem um detalhe crucial no domínio, né? A atomicidade. Isso, atomicidade. Significa que cada valor em cada célula da tabela, na interseção de uma linha e uma coluna, tem que ser indivisível, atômico mesmo. Poderia dar um exemplo prático disso, para ficar mais claro? Claro. Pensa um atributo endereço. No modelo relacional bem aplicado, você não deveria colocar Rua das Flores, 123, apto 4B, bairro Primavera, São Paulo. Tudo junto numa única célula. Entendi. Seria melhor quebrar isso, né? Exatamente. Você teria atributos separados. Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF. Cada pedacinho da informação em seu próprio atributo, com seu próprio domínio. Isso evita ambiguidade e facilita muito na hora de consultar ou validar os dados. Faz todo sentido. Garante que a informação seja consistente e mais fácil de manipular. Essa atomicidade é, então, uma das características essenciais de uma relação? Uma das principais. Que outras características são importantes para definir uma relação formalmente? Bom, tem algumas outras. Terceiro, isso é muito importante. Cada tupla, cada linha na relação tem que ser única. Não podem existir duas linhas que sejam exatamente iguais em todos os seus atributos. Ah, a unicidade das tuplas. Isso impede redundância desnecessária e garante que cada registro seja distinto. Exatamente. É o que permite identificar cada registro sem sombra de dúvida. Se você tivesse duas linhas idênticas para um cliente, qual delas seria a certa? Complica tudo. E tem a questão da ordem, né? Que às vezes confunde um pouco. Sim, a ordem das tuplas, linhas, não importa. Formalmente, uma relação é um conjunto de tuplas, e em um conjunto a ordem não tem significado. O sistema pode te mostrar as linhas em qualquer ordem. Entendi. A ordem das linhas é irrelevante para a definição da tabela em si. Mas e a ordem das colunas, dos atributos? Bom, aí a coisa fica um pouquinho mais sutil. Na definição matemática formal da relação, a ordem dos atributos importa. Uma tupla é uma sequência ordenada de valores, V1, V2, V3. Mudar a ordem criaria uma tupla diferente. Ah, então tecnicamente a ordem das colunas importa. Tecnicamente, sim. Mas, na prática, nos sistemas de banco de dados relacionais que usamos, a gente quase sempre se refere aos atributos pelo nome deles, não pela posição. Quando você faz uma consulta SQL, você pede Select nome e-mail from clientes. Você não diz me dê o primeiro e o terceiro atributo. Verdade. A gente usa os nomes das colunas.
Então, na prática do dia a dia, a ordem física em que as colunas estão armazenadas ou como elas aparecem no select acaba não sendo tão crítica, porque a gente identifica cada valor pelo nome do atributo correspondente. Mas é bom saber que, na teoria formal, a ordem faz parte da definição. Entendido. É uma daquelas distinções entre a teoria matemática pura e a implementação prática, né? Exatamente. A prática abstrai essa dependência da ordem usando os nomes. Legal. Agora, falamos muito sobre a unicidade das tuplas. Como a gente garante essa unicidade na prática? E como a gente conecta informações que estão em tabelas diferentes? É aí que entram as famosas chaves, certo? Isso mesmo. As chaves são mecanismos fundamentais para garantir integridade e para criar os relacionamentos entre as tabelas. Vamos começar pela superchave. O que seria isso? Uma superchave é um conjunto de um ou mais atributos que, juntos, permitem identificar unicamente uma tupla dentro da relação. A palavra-chave aqui é identificar unicamente. Então, se eu tiver os valores de uma superchave, eu consigo achar uma e somente uma linha na tabela. Exato. Só que a superchave pode ter atributos a mais, sabe? Atributos que não seriam estritamente necessários para garantir a unicidade, mas que estão ali no conjunto. Tipo, o CPF de uma pessoa já identifica ela unicamente, mas o conjunto CPF, nome e data de nascimento também identifica unicamente, então seria uma superchave mesmo tendo mais informação que o necessário. Perfeito exemplo. CPF é uma superchave. E CPF, nome, data de nascimento também é uma superchave. Entendi. E a partir daí, a gente chega na chave primária, a PK, Primary Key. Sim, a chave primária é uma superchave mínima, ou seja, é um conjunto de atributos que identifica unicamente uma tupla, mas com uma condição adicional. Se você remover qualquer atributo desse conjunto, ele deixa de identificar unicamente. Ah, então é o mínimo necessário para garantir a unicidade. No exemplo anterior, o CPF seria a chave primária, porque é o mínimo. Se tirar ele, não identifica mais. Exatamente. A chave primária é escolhida pelo projetifa do banco de dados para ser o identificador principal daquela tabela. Ela tem duas regras de ouro. Não pode ter valores repetidos na tabela, garante a unicidade, e, idealmente, não deveria aceitar valores nulos. Embora alguns sistemas permitam, não é boa prática. Certo. A APK é o RG da linha naquela tabela. E se houver outras combinações de atributos que também poderiam ser a chave primária, por serem mínimas e únicas? Boa pergunta. Essas outras combinações, que também são superchaves mínimas, são chamadas de chaves candidatas ou chaves alternativas. Entendi. Então pode haver várias chaves candidatas numa tabela? Pode sim. Todas elas têm a capacidade de identificar unicamente uma tupla de forma mínima. O projetista, então, escolhe uma delas para ser a chave primária oficial da tabela. As outras ficam como chaves alternativas. Faz sentido. Escolhe-se a mais conveniente, talvez a mais curta ou a mais estável, para ser a primária. Geralmente, sim. Critérios como simplicidade, estabilidade, não mudar com frequência e não ter significado de negócio embutido, como usar um ID numérico em vez de um nome que pode mudar, costumam guiar essa escolha. Ok. Então, superchave, chave candidata, chave primária. Isso resolve a identificação dentro de uma tabela. Mas e para conectar tabelas diferentes? Tipo, como eu ligo um pedido ao cliente que fez o pedido? Aí entra a chave estrangeira, a FK, Foreign Key. Esse é o mecanismo que realmente cria os relacionamentos no modelo relacional. A ponte entre as tabelas, como ela funciona? Uma chave estrangeira é um atributo ou um conjunto de atributos em uma tabela, vamos chamar de tabela A, cujos valores devem corresponder a valores existentes na chave primária ou em uma chave candidata de outra tabela, tabela B. Então, na tabela de pedidos eu teria uma coluna tipo ID cliente. E os valores que eu posso colocar nessa coluna ID cliente têm que ser valores que já existem na coluna que é a chave primária da tabela de clientes. Perfeitamente. A coluna ID cliente na tabela de pedidos é a chave estrangeira. Ela aponta ou referencia a chave primária, que geralmente é ID cliente também, na tabela de clientes. Entendi. Isso garante que eu não possa criar um pedido para um cliente que não existe no meu cadastro de clientes. Exatamente.
Isso é o que chamamos de integridade referencial. A chave estrangeira garante que as referências entre tabelas sejam sempre válidas. Ela mantém a consistência dos dados distribuídos em várias tabelas. Então, recapitulando essa parte das chaves. A chave primária garante a identidade única dentro da tabela, a chave estrangeira cria as conexões entre as tabelas, garantindo que essas conexões façam sentido. É a combinação perfeita. PK para identidade interna, FK para relacionamento externo e consistência. São conceitos absolutamente centrais no modelo relacional. E tem mais algum tipo de chave que vale a pena mencionar? Bom, às vezes se fala em chave composta, que é simplesmente uma chave primária, candidata ou estrangeira, formada por mais de um atributo. E chave surrogada, que é uma chave primária artificial, geralmente um número sequencial, como um ID cliente autoincremento, criada só para servir de identificador, sem nenhum significado de negócio. Ah, tipo um ID interno que o sistema gera? Isso. É muito comum usar chaves surrogadas porque elas são simples, estáveis e eficientes. Legal. E para fechar essa parte mais teórica, ouvi falar das regras de CODE. O que são elas, resumidamente? As 12 regras de CODE. Na verdade, são 13, porque começam do zero. Elas foram propostas por Edgar F. Code, o pai do modelo relacional, lá nos anos 80. São um conjunto de critérios bem rigorosos que um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, deveria atender para poder ser considerado verdadeiramente relacional. Tipo um selo de qualidade relacional puro? Exato. Não temos tempo de detalhar todas aqui, mas elas cobrem muitos aspectos. Desde como a informação deve ser representada, tudo em tabelas, regra 1, como cada dada deve ser acessível, usando o nome da tabela PK e nome do atributo, regra 2, como tratar valores nulos de forma sistemática, regra 3, até coisas mais avançadas como independência dos dados em relação ao armazenamento físico, regra 8, e independência em relação às aplicações que usam o banco, regra 9. Entendi. São regras bem abrangentes para garantir a fidelidade ao modelo e seus benefícios. Sim. Embora na prática talvez nenhum SGBD comercial implemente todas as 13 regras à risca, elas servem como um guia fundamental e ajudaram a moldar o desenvolvimento desses sistemas. Perfeito. Então, ufa, acho que cobrimos bastante terreno. Se a gente for resumir o que vimos... Vimos os blocos de construção básicos, né? A relação, tabela, a tupla, linha, o atributo, coluna, e o domínio, tipo de dado e suas regras, como atomicidade. Isso. E depois as regras que garantem a ordem e a consistência. Nomes de atributos únicos, tuplas únicas, a questão da ordem das tuplas e atributos. E, finalmente, os mecanismos cruciais para a identificação e conexão. As superchaves, chaves candidatas, a importantíssima chave primária para a identidade interna e a chave estrangeira para construir as pontes entre tabelas e garantir a integridade referencial. Toda essa estrutura lógica, esse conjunto de regras e conceitos que permite que os bancos de dados relacionais guardem e recuperem informações de forma tão confiável e flexível, né? Sem dúvida. É um modelo muito poderoso e elegante na sua concepção. Essa estrutura bem definida, com regras claras, provou seu valor ao longo de décadas, sendo a base de incontáveis sistemas críticos. Mas aí, pensando nisso tudo, me vem uma questão. Manda. Essa estrutura toda bem definida, até certo ponto rígida, por causa dessas regras de integridade, atomicidade, chaves. Como que esse modelo, ou melhor, como os sistemas que ainda se baseiam nele, lidam com o cenário atual de dados? Você diz com o volume gigantesco e a variedade de dados que a gente tem hoje? Exato. Big Data, dados que vêm de redes sociais, sensores, logs. Muitos deles não são tão estruturadinhos como uma tabela de clientes. São semi-estruturados, às vezes nem estruturados. Como essa rigidez necessária do modelo relacional conversa com essa fluidez e esse volume massivo do mundo real dos dados hoje em dia? Essa é a grande questão, né? Onde a estrutura rigorosa do modelo relacional encontra a necessidade de flexibilidade e escalabilidade para lidar com dados modernos. Vemos aí o surgimento e a popularidade dos bancos NoSQL, que relaxam algumas dessas regras, em troca de outras vantagens, mas também vemos os próprios bancos relacionais evoluindo, incorporando o suporte a JSON, por exemplo, tentando trazer um pouco dessa flexibilidade
para dentro do modelo tradicional. É um equilíbrio constante. É um ponto super interessante para a gente continuar pensando, essa tensão entre a estrutura comprovada e as novas demandas do mundo dos dados. Definitivamente. Mostra que mesmo um modelo tão bem estabelecido como o relacional precisa continuar se adaptando. Bom, e com essa reflexão, a gente encerra essa nossa exploração de hoje pelos fundamentos do modelo relacional. Foi ótimo conversar e desvendar esses conceitos. Igualmente, é sempre bom revisitar essas bases. Obrigada a quem nos acompanhou e até a próxima.